Pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu vou falar sobre aterramento, um assunto muito importante, e a aula vai mostrar para vocês o aterramento na visão da NBR 5410, uma série de conceitos, sobre o aterramento estabelecidos pela NBR 5410. Na sequência, vocês vão ver a aula dedicada ao aterramento seguindo a 5410. Bom, para a gente começar, é importante que se faça uma definição. O aterramento, o que é o aterramento? O aterramento é a ligação de estruturas ou instalações com a terra, a fim de se estabelecer o que a gente chama de uma referência para as redes elétricas e permitir que fluam para a Terra correntes elétricas de natureza diversas, tais como as correntes de raios, tá aqui, as correntes de raios, as descargas atmosféricas, as correntes de filtros, supressores de surto e para-raios de linha, e as correntes de faltas, são as correntes de defeito, ou seja, as correntes de curto-circuito para a Terra. Então, o que a gente pode perceber, segundo a NBR 5410, o aterramento é essa ligação de estrutura ou instalações com a Terra, a fim de se estabelecer uma referência para as redes elétricas e permitir que fluam as correntes, como eu comentei, correntes dos raios, das descargas, as correntes de filtros, supressores de surto. Outro ponto importante, que a gente tem que definir, é definido inclusive pela NBR 5410, os tipos básicos de aterramento. O aterramento primeiro definido é o aterramento funcional. Aterramento funcional consiste na ligação à terra de um dos condutores do sistema. Geralmente o neutro, está relacionado ao funcionamento correto e seguro da instalação. Então esse é o aterramento funcional, que você faz uma ligação à terra de um dos condutores do sistema, geralmente um neutro, e isso está relacionado ao funcionamento correto, seguro e confiável da alimentação. Outro aterramento definido pela norma é o aterramento de proteção, que consiste na ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Visando o quê, pessoal? Visando a proteção contra choques por contato direto ou indireto. Os critérios de aterramento de instalações elétricas de baixa tensão, encontram-se bem estabelecidos pela norma 5410, revisão de 2008, permitindo que nós conhecemos os esquemas de aterramento, as definições básicas de aterramento estabelecidos pela NBR 5410. Podendo ser complementados, as questões de aterramento também podem ser complementadas pela NBR 5419 de 2015, também tem alguns complementos. Aqui essa aula visa apresentar para vocês o aterramento na visão da NBR 5410. Continuando, é de suma importância algumas informações, aterramentos e informações conforme a NBR 5419 de 2008. 5410, tá, pessoal? Aqui, é 5410, tá? 5410 de 2008. Aqui, olha, é 5410. 5410 de 2008, tá? O aterramento único deve ser único para toda a instalação elétrica, deve ser interligada à estrutura da edificação.
O eletrodo de aterramento preferencial em uma edificação é constituído pelas armaduras, segundo a NBR 5410. O eletrodo preferencial, né, em uma edificação é constituído pelas armaduras de aço embutidas no concreto das fundações, né, das edificações. O aterramento do neutro ele deve ser feito somente na entrada da edificação. Daí em diante, o neutro recebe o tratamento de um condutor vivo, de um condutor energizado. Por exemplo, que nós vamos ver esquema TNS, né? Então, o que estabelece essas duas linhas aqui estabelecidas pela NBR 5410? Ela estabelece que é preferencial o eletrodo preferencial de aterramento é o eletrodo das fundações, que ele é constituído pelas armaduras. Nós vamos ver que ele vai dar uma resistência de aterramento baixíssima, né? E outro ponto importante estabelecido aqui pela 5410 é que o aterramento do neutro ele deve ser feito somente na entrada da alimentação. Daí em diante, o neutro ele recebe o tratamento de um condutor vivo. Bom, continuando, a questão agora são as vantagens de você ter um sistema de aterramento integrado, ou seja, vantagem da interligação de todos os aterramentos. A vantagem seria equipotencialização das massas, não é? Outro ponto, unificação das referências de terra, né? Unificação das referências de terra e depois redução da resistência de aterramento da instalação em função da maior área da malha, né? Então esses três pontos são vantagens de integração, né? De integração do sistema de aterramento, redução da resistência de aterramento da instalação, né? Em função da maior malha de aterramento, utilização das referências, unificação das referências de terra e equipotencialização das massas metálicas. Agora vamos falar um pouquinho como estabelece a NBR 5410, os esquemas de aterramento e proteção associada. Bom, as redes de distribuição, elas são classificadas segundo diversos esquemas de aterramento. Os esquemas de aterramento, pessoal, eles diferem-se entre si, segundo a NBR 5410, diferem entre si da situação da alimentação, diferem-se em relação à situação da alimentação e a situação das massas em relação à terra, ou seja, com relação à terra. Faremos a descrição desses esquemas através de 3 letrinhas, onde a primeira letra, a letra X, por exemplo, que pode ser T ou I, né? Essa primeira letra, ela vai identificar a situação da alimentação em relação à terra. Então, qual o esquema? Primeira letra vai identificar a situação da alimentação em relação à terra. Se essa letra for T, significa que um sistema diretamente aterrado, um dos pontos da alimentação está aterrado. Se a letrinha for I, sistema isolado ou aterramento por uma determinada impedância. Então, das 3 letras X, Y e Z, a primeira letrinha X ela subdivide em T. Se eu tenho um aterramento T, sistema diretamente aterrado. Um dos pontos da alimentação é aterrado. Ou I de isolado, né, que significa um sistema isolado ou um aterramento feito por uma impedância. A segunda letrinha, que eu vou chamar de letra Y, essa letra vai fazer o quê? Ela é subdividida em 2. Ela identifica a situação das massas da instalação com relação à terra. A primeira identifica a situação da alimentação em relação à terra. Então, a primeira letra identifica a situação da alimentação em relação à terra. A segunda letra identifica a situação das massas em relação à terra. Aí eu posso ter a letra T,
são massas diretamente aterradas e N são massas ligadas a um ponto de alimentação, onde é feito o aterramento. Então, são massas que estão ligadas aqui, olha. Aqui são massas, ó, massas ligadas ao ponto de alimentação, onde é feito o aterramento. E a última letrinha, a letra Z, né? Que vai fazer a disposição dos condutores de neutro e proteção. Vai me dizer a disposição dos condutores de neutro e proteção. Se a letrinha for S, se o Z, a subletra, for S, condutores de neutro e proteção são separados. Se a letrinha for C, neutro e de proteção, os condutores de neutro e de proteção são condutores combinados. São condutores combinados, aí a gente chama proteção e neutro combinados, PEN. Então, são 3 letras. A primeira letra representa a situação da alimentação. Primeira letra, situação da alimentação em relação à Terra. A segunda letra, situação das massas em relação à Terra. E a terceira letrinha, a disposição dos condutores. Os condutores de proteção são separados, os condutores de proteção e neutro são comuns. Então, isso estabelecido pela NBR 5410. O primeiro esquema de aterramento que aparece é o esquema de aterramento TNS. No esquema de aterramento TNR, observem aí pelo desenho, vocês podem dar uma observada pelo desenho, que eu tenho na entrada aí, aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tenho um ponto da alimentação aterrado. Então, a primeira letra T. Essa primeira letrinha T significa a situação da alimentação em relação à Terra, representado pela letra T, que significa um ponto da alimentação está aterrado. E esse ponto da alimentação geralmente é o neutro. Então, o neutro está aterrado na entrada da alimentação. A segunda letrinha, ela vai dizer a situação das massas em relação à Terra. Então, vocês têm aqui neutro, 2 condutores. Um condutor de neutro e um condutor de terra, separados, né? Então, a gente diz neutro aterrado na entrada, está aqui, que representa a letrinha T. O esquema TN, ele possui um ponto da alimentação aterrado, né? Sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. É o que está acontecendo aqui. Então, as massas dos equipamentos estão ligadas a esse ponto que está aterrado aqui, não é? E essa ligação, o Szinho, diz a disposição dos condutores de proteção e neutro. Esses condutores de proteção e neutro estão separados. Daí o esquema TNS, um ponto da alimentação, né, diretamente aterrado, neutro, sendo as massas aqui, ó, as massas dos equipamentos ligados a esse ponto. Porém, condutor de neutro e condutor de proteção são condutores separados. Esse é o esquema TNS. Outro esquema também de aterramento é o esquema que a gente chama de TNCS. O esquema TNCS, continuamos, a primeira letrinha identifica a situação da alimentação em relação à Terra, está aqui o neutro aterrado, neutro e terra são comuns, então as massas, a segunda letrinha,
as massas estão diretamente ligadas a esse ponto que está aterrado, está aqui as massas ligadas diretamente a esse ponto. O C é de comum. Nessa massa aqui, um determinado ponto da instalação, neutro e terra são comuns, está aqui, onde eu estou passando o mouse, nesse ponto. Em um outro ponto da instalação aqui, ocorre a separação entre os condutores de neutro e os condutores de terra. Esse esquema TS, ele possui um ponto da alimentação aterrado, que é o neutro aqui, sendo as massas, está aqui as massas, ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. Nesse ponto, os condutores de proteção são comum, neutro e terra, e no outro trecho da minha instalação existe a separação entre os condutores de neutro e terra. Esse esquema TNS, ele representa em parte do qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor. Então, uma parte da instalação está aqui. Neutro e terra é comum, e a outra parte da instalação eu tenho a separação dos condutores. Outro esquema de aterramento que nós temos é o aterramento TNC, que significa, a primeira letrinha continua, um ponto da alimentação em relação à terra, que está aterrado, é o neutro, e a segunda letrinha N representa a situação das massas. Então, as massas estão ligadas nesse ponto diretamente aterrado. E as funções, e a terceira letrinha diz a relação desses condutores. O condutor de proteção e o condutor de terra são condutores únicos, ou seja, o esquema TN possui um ponto da alimentação que eu tinha comentado diretamente aterrado, e o N diz a situação das massas. As massas estão ligadas a esse ponto, né? Então, as massas estão ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. Então, o esquema TNC, neutro e terra, é um único condutor, que a gente chama de PEN, condutor de proteção e neutro juntos, combinados. O esquema TNC, no qual as funções de neutro e proteção são combinadas, aqui combinadas em um único condutor, certo? Então, essas proteções, essas funções de proteção do neutro e o terra são combinadas em um único condutor. Esse é o esquema TNC. O TNS, que nós vimos o primeiro a ser visto, um ponto diretamente está aterrado, e o N, que é a segunda letrinha, as massas, os condutores de proteção, as massas dos condutores de proteção estão ligadas a esse ponto, porém os condutores são separados. Então tem aqui um condutor de neutro e terra. Já no esquema TNC, não, é um condutor único funcionando para a função de terra e proteção, como estabelecido aí pela NBR 5410. Outro esquema de aterramento é o esquema de aterramento TT. No esquema de aterramento TT, bom, T, a primeira letrinha, sempre representa o quê? A situação da alimentação em relação à terra. O T representa que uma parte da minha instalação está aterrada. Essa parte que está aterrada é o neutro, é que está aqui ó, no desenho, o neutro aterrado. A segunda letra diz a situação das massas em relação à terra. E nesse exemplo, a segunda letrinha não é N+, é T, que significa que as massas estão ligadas em eletrodos distintos. Não é? Então, neutro aterrado na entrada, não é? E vocês podem observar que eu tenho eletrodos distintos. Tem um eletrodo aqui, tem um eletrodo aqui, né, fazendo o aterramento das massas. E eu tenho o condutor de neutro,
que é aterrado na entrada. E cada uma das massas aqui com o seu aterramento. Aí o esquema TT, a gente diz que ele possui um ponto de alimentação que está diretamente aterrado aqui e aqui nesse outro exemplo, né? Estando as massas das instalações ligadas a eletrodos de aterramento eletricamente distintos. Então, você tem um eletrodo aqui de aterramento, né, distinto, ligando as massas. E aqui você tem o ponto de entrada da sua alimentação aterrado. Esse é o esquema de alimentação TT. Bom, são os principais esquemas, né? Condutores de proteção. Agora vamos falar um pouquinho dos condutores de proteção. Condutor de proteção, ele tem por função o quê? Tem por função o aterramento das massas metálicas de equipamentos elétricos. A NBR 5410 de 2004, ela considera que a continuidade do condutor de proteção nesse item, então a continuidade do condutor de proteção vem a ser um dos 5 ensaios básicos a que uma instalação deve ser submetida quando do seu comissionamento. Então, no comissionamento, é importante testar a continuidade dos condutores de proteção. Bom, agora, já que a NBR, 5410 estabelece a preferência de utilizar os eletrodos de fundação, vamos falar um pouquinho do aterramento em armaduras, conforme a NBR 5410. O uso das armaduras, do concreto da edificação, como elementos naturais do sistema de aterramento, pessoal, e da proteção contra as descargas atmosféricas, isso vai nos permitir uma distribuição de corrente do raio entre as colunas da edificação. Como consequência, a redução dos campos magnéticos no interior da estrutura, beneficiando também a equipotencialização dos potenciais. Então, é um pressuposto que, na verdade, é uma das atenções na 5410, que é para você dar preferência a utilizar os eletrodos de fundação no seu sistema de aterramento, em função disso tudo que foi estabelecido e informado aqui para vocês. Continuando, nos casos em que a infraestrutura da edificação, de aterramento da edificação, for construída pelas próprias armaduras embutidas no concreto das fundações, armaduras de aço, das estacas, dos blocos de fundação e vigas, baldrames, pode-se, o que pode-se? Pode-se considerar que as interligações naturalmente existentes entre esses elementos, elas são suficientes, segundo a NBR 5410, são suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com características elétricas excelentes e adequadas, sendo dispensável qualquer medida suplementar quando se utiliza as armaduras e as vigas, os baldrames como eletrodo de aterramento. Bom, outro ponto importante que se estabelece nas fundações, conforme diz a NBR 5410, nas fundações em alvenaria, a infraestrutura de aterramento pode ser constituída por uma fita, ou uma barra, ou um cabo de aço galvanizado, que ele vai estar imerso no concreto das fundações. Para quê? Para formar aquele anel em todo o perímetro da edificação.
São normas estabelecidas pela NBR 5410, na visão dela. Então, você faz a interligação através de uma fita, constituída por uma fita, uma barra ou um cabo de aço galvanizado, que ele vai estar embutido no concreto das fundações, formando ali o que a gente chama anel, né? Um anel em todo o perímetro da edificação. A fita, então, a fita ou cabo deve ser envolvida por uma camada de concreto de no mínimo uma camada de 5 centímetros de espessura, a uma profundidade de 50 centímetros, né? Ou meio metro. Isso também já é estabelecido pela 5419, também complementa isso aqui. Então, você vai fazer um anel, um eletrodo em anel embutido no concreto, pode ser de fita ou de cabo aço galvanizado, né, fazendo e interligando todo o perímetro da edificação, fechando um anel. Aqui essa figura traz o que estabelece na visão da NBR 5419, como é esse anel perimetral, que ele é um cabo de aço galvanizado, né, ou de cobre, que fica embutido, né, numa camada de concreto. E aqui ele faz a interligação aqui, ó, vocês podem observar, vou marcar aqui, ó, a interligação aqui através de solda exotérmica, né? Então eu tenho a ligação do meu pilar com o cabo que forma um anel perimetral nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Essa conexão fecha junto com o anel perimetral, onde aqui aumenta, né, a área de contato das ferragens dos condutores com o solo e o concreto. Isso vai o quê? Melhorar a qualidade da minha resistência de aterramento. Então, nesse contexto, vocês têm aqui, ó, a ligação por solda exotérmica desse anel perimetral mergulhado no concreto. Isso é importante e tem uma eficiência muito grande, melhora muito a resistência de aterramento. A 5410 declara como eletrodo de aterramento preferencial o eletrodo das fundações, né? Aquele que utiliza as fundações de concreto armado. Aqui tem esse anel, aqui em cada ponto da coluna você tem uma fita, um cabo de aço aqui galvanizado, fechando essa malha de aterramento. Outros exemplos aqui para ter essa visão, né? Vamos para essa foto aqui, que ela estabelece, né, como o anel, onde o anel está, né? A conexão de cabo, né, de aterramento 50 milímetros. Olha, o cabo aqui, olha, com a solda exotérmica dentro e mergulhado no concreto. Aqui eu tenho a minha viga, né? Eu tenho um exemplo aqui também, onde eu tenho a minha viga baldrame, que vocês estão vendo aqui, a minha coluna. Tem aqui a minha fita, que fica mergulhada no concreto, fita ou cabo de aço galvanizado, ou cobre aqui, fica mergulhada aqui no meu concreto. Aqui a sapata embaixo, né? Então, quanto mais profundo for isso aqui, ele funciona como um eletrodo de aterramento. E aqui do lado tem esse exemplo aqui, onde é feito a solda exotérmica, né, para extrair o aterramento. Tá? Então, a preferência é utilizar as armaduras das fundações, segundo a NBR 5410 e a 19 também. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a resistência de aterramento quando se utiliza eletrodos de fundação. Uma formulação matemática só para dar uma visão para vocês quanto é que vale a resistência de aterramento. Então, para determinar o valor da resistência de aterramento nas fundações, eu vou chamar dessa resistência de aterramento RA, pode-se adotar aí uma equação simplificada da resistência de aterramento de um anel não circular. Então,
Então, o anel é aquela fita que vai estar em volta, né? Fechando e conectando as suas colunas, né? Então, essa resistência de aterramento, ela é 2ρ dividido por 3D, onde ρ, primeiro, ρ é o quê? ρ é a resistividade do solo. O que é o D? O D, na verdade, é a área circunscrita pelo anel, essa área circunscrita pelo anel em metros quadrados, que multiplica 4 dividido por π. Isso vai me dar o D. Então, é 3ρ sobre 3D. Não é? Então, isso aqui, com essa expressão, você determina a resistência de aterramento do eletrodo de fundação. Né? E nós podemos adotar essa equação simplificada para um aterramento, né, de um eletrodo não circular. Ele não é circular, né? Ele circunda toda a edificação. Então, eu tenho RA, resistência de aterramento em ohms. Então, vai depender da área. Quanto maior a área circunscrita pelo eletrodo, olha, quanto maior a área circunscrita pelo eletrodo, menor vai ser o quê? Menor a resistência de aterramento. Então, menor vai ser a resistência do meu aterramento. Então, à medida que eu aumento essa área circunscrita pelo anel, a resistência do aterramento diminui. Então, essa equação aqui, vocês podem utilizá-la para determinar a resistência de aterramento dos eletrodos de fundação. Trazendo uma outra formulação, né, que eu vou até estabelecer para vocês, que a partir de medições que foram realizadas em eletrodos instalados, né, a Alemanha é um dos países que já trabalha há muitos anos, muitos e muitos anos mesmo, com os eletrodos de fundação. Lá tem uma associação de concessionárias alemãs de energia elétrica que a gente chama de VDEW. Ela demonstra que esse método é suficientemente exato. Que método que é suficientemente exato? É esse método aqui, olha, para calcular a resistência de aterramento quando se utiliza o eletrodo das fundações, ou quando utiliza as fundações como eletrodo. Então, o que se estabelece? Estabelece que aquele modelozinho matemático é suficiente. Porém, pessoal, existem outros autores que sugerem, né, uma fórmula específica para você calcular a resistência, que é essa fórmula apresentada aqui para vocês, onde ρ é a resistividade do solo, V é o volume das fundações de concreto. E elas também podem ser associadas, ela pode ser associada também à área circunscrita do anel. Então, essa resistência pode ser igual a 0,55 ρ dividido pela raiz de A, onde A é o anel, a área do anel que circula toda a edificação. Então, essas duas formulações básicas e simples, desde que tenha conhecimento da resistividade do solo, é possível se determinar e estimar a resistência de aterramento. Agora, continuando, vamos falar, ainda continuar no aterramento de baixa tensão. Agora vamos definir o que são as tensões de toque e passo em uma malha de aterramento. Tensões de toque e passo e como calcular essas tensões. Bom, primeiramente, o que é uma tensão de toque? O que é uma tensão de toque? É aquela a que está sujeito o corpo humano quando em contato com uma parte metálica, a massa de um equipamento, que foi acidentalmente energizado. Então, o que é a tensão de toque? É quando você toca numa carcaça e essa carcaça foi acidentalmente energizada.
Então, no meu exemplo aqui, no meu desenho, vocês vão ver que eu toco nessa estrutura energizada e passa a existir uma tensão de toque entre o solo, aqui, entre o solo, olha, entre o solo, a terra, né? E a mão da pessoa que teve o contato. Aí eu vou conseguir calcular essa tensão de toque máxima. Tem uma máxima suportável. Então, a tensão de toque, nada mais, nada menos, ela representa, né, o nível de potencial quando uma carcaça está acidentalmente energizada, você toca e produz ali uma diferença de potencial e uma corrente passa a circular no corpo daquela pessoa que tocou. Então, essa é a tensão de toque. Como calcular essa tensão de toque? Bom, a tensão de toque, já tinha comentado, que é aquela em que o sujeito toca numa massa, numa carcaça que foi acidentalmente energizada por um curto-circuito, por alguma coisa. O potencial de toque máximo permitido entre a mão e o pé, como nós vimos na outra foto, para causar o que a gente chama de fibrilação ventricular, é produzido pela corrente limite, né? Pela corrente de limite de Dalziel, né? Que é a corrente limite, para que não ocorra a fibrilação ventricular, que é o coração entra em ressonância, né? Ele bate de forma descompassada. Esse limite, ele pode ser expresso da seguinte maneira. Esse limite de tensão de toque vai ser igual, olha só, essa tensão de toque vai ser igual a essa expressão. O V máximo suportável é 1000 mais 1,5 ρ, que é a resistividade do solo, que multiplica 0,116 dividido para a raiz de T. Esse T está definido aqui, ele é o quê? Ele é o tempo de permanência da corrente, o tempo de permanência da corrente, que tem que ser menor ou igual a 0,5 segundos. Então, dessa forma, com essa expressão, a gente consegue calcular a tensão de toque, que é aquela a que está sujeito o corpo humano, quando toca numa carcaça que foi acidentalmente energizada. Por exemplo, né, que por essa expressão aqui, conseguimos determinar qual é o valor máximo suportável, definido por essa equação. Esse valor máximo deve ser obedecido, né, para que não ocorra a fibrilação ventricular. Agora, vamos definir o outro ponto, que seria a tensão de passo. O que é essa tensão de passo? As tensões de passo, elas ocorrem quando entre os membros de apoio, entre os pés, aparecem a diferença de potencial. Mas quando é que isso ocorre? Isso ocorre dentro de uma malha de aterramento. Isso ocorre quando os pés estão posicionados sobre linhas equipotenciais diferentes. Olha aqui. Um pé está nessa linha equipotencial, um pé está aqui nessa linha e outro pé nessa linha equipotencial produzida por uma corrente de descarga elétrica, por exemplo, uma corrente de falta que vai para o terra, né? E isto vai provocar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é a tensão de passo. Então, se eu não estiver tocando entre essa linha e essa outra linha, entre dois níveis de potencial, não tem diferença de potencial. Agora, da forma que
está posicionada aqui, você tem uma diferença de potencial que vai ocorrer quando os pés estão sobre linhas equipotenciais diferentes. Então, quando cai uma descarga num para-raio que vai para o sistema de aterramento, quando ela dissipa, né, a corrente vai dissipando e criam linhas de campos, né, linhas de campo elétrico, né, e potenciais elétricos aqui, em que um passo pode ter uma diferença de potencial. E aí a gente diz que as linhas equipotenciais elas se formam na superfície do solo, né, quando do escoamento de corrente de curto-circuito, por exemplo, ou de uma descarga de curto-circuito. Né? Então, essas diferenças acontecem o seguinte, tem um curto-circuito, tudo quanto é de ruim de uma instalação elétrica, ele vai para onde? O sistema de aterramento. Né? Então, quando tem um escoamento para o sistema de aterramento, uma corrente de curto-circuito, cria-se potenciais. Né? Se durante a falha os dois pés estiverem na mesma linha, se os dois pés estiverem aqui na mesma linha equipotencial, ou se um único pé estiver sendo usado como apoio, o que isso acontece? Não haverá DDP, não haverá diferença de potencial. Então, as tensões de passo é essa definição. É quando você tem uma corrente de curto-circuito para o terra, tudo que é de ruim vai para o terra, aí você dispersa essa corrente e cria linhas potenciais. Se você tiver com um pé só no solo, não tem diferença de potencial. Agora vamos calcular, né, essa diferença de potencial máxima admitida, que é a tensão, o cálculo da tensão de passo. Como que eu calculo a tensão de passo? O potencial de passo máximo, é o VP máximo tolerável, ele é limitado pela máxima corrente permissível pelo corpo humano, que não causa a fibrilação do coração. E pode ser calculado da seguinte forma, o valor máximo permitido, então está aqui, é o potencial, né, máximo tolerável permitido. É o VP máximo, ou V máximo. Ele é 1000 mais 6 vezes a resistividade do solo, que multiplica 0,116 dividido por raiz de T, onde T é o tempo máximo de permanência da corrente, igual a 0,2 o tempo máximo. Dessa forma, a gente consegue definir o que é a tensão de passo e calcular essa tensão de passo. Dessa forma, a gente encerra essa aula com alguns conceitos importantes do sistema de aterramento na visão da NBR 5410. Para isso foram utilizados a própria norma NBR 5410 e o livro de instalações elétricas industriais de João Mamed Filho. Um abraço.